Imagine viver em um lugar onde o frio é cortante, onde o vento gélido parece atravessar sua pele como facas, onde cada dia é uma batalha, não contra inimigos distantes, mas contra a própria natureza. Esqueça aquela imagem romântica dos vikings como guerreiros imponentes navegando em seus dracares apenas em busca de tesouros e aventuras. A verdade é que a vida de um viking comum era um verdadeiro inferno na Terra. Enquanto muitos sonham com a ideia de viver como um viking, poucos sabem que a realidade era brutal, cruel e, para muitos, simplesmente insuportável. Neste vídeo, você vai descobrir como era realmente ser um viking. E prepare-se, porque a verdade vai te chocar. Não era só sobre saquear, pilhar ou conquistar. Era sobre sobreviver, sobre acordar todos os dias, sabendo que sua existência estava à mercê do clima impiedoso, da fome constante, das doenças, das guerras intermináveis e de uma vida social onde as punições eram tão brutais quanto a própria batalha. Se você acha que não aguentaria um dia vivendo na Idade Média, espere até ouvir o que os vikings passavam. Desde criança, um viking já era moldado pelo sofrimento. As crianças eram ensinadas a suportar dor, frio e trabalho árduo desde os primeiros passos. Não havia espaço para a fragilidade. Se não fosse forte, não sobreviveria. A alimentação era escassa. Nos longos e rigorosos invernos escandinavos, a neve cobria tudo. Plantar era quase impossível durante boa parte do ano. Dependiam de peixes, caça e dos poucos alimentos preservados, como carne salgada e peixe seco. Muitas vezes, passavam dias se alimentando apenas de caldo ralo, raízes ou até musgo fervido. Sim, musgo fervido. E se você acha que só o frio era o problema, está enganado. As doenças devastavam comunidades inteiras. Sem conhecimento de higiene, as infecções eram comuns. Ferimentos simples podiam ser fatais. Imagine um corte feito por uma lâmina suja que, em vez de cicatrizar, infeccionava, gerava febre e, muitas vezes, levava à morte. Os ratos nas vilas carregavam doenças que se espalhavam rapidamente. Diarreia, febres, infecções respiratórias e parasitas intestinais eram parte do cotidiano. E não pense que o trabalho era algo leve. A vida viking exigia esforço físico extremo. Mulheres, homens e até crianças carregavam toras, construíam barcos, cuidavam dos animais, colhiam o pouco que podiam da terra e preparavam tudo para os longos meses de inverno. Se uma tempestade destruísse suas plantações ou matasse seus animais, as chances de morrer de fome eram enormes. Mas não era só a natureza que ameaçava. Os próprios vikings viviam em constantes conflitos. Tribos rivais lutavam por recursos, terras e poder. Se você não estava em guerra contra um reino distante, estava lutando contra o seu vizinho. A violência era uma constante. As armas não descansavam. E quem perdia não tinha misericórdia. Era morto, escravizado ou, pior, torturado publicamente. Ser capturado era uma sentença de sofrimento. O mercado de escravos viking era extremamente lucrativo. Homens, mulheres e crianças capturados em saques ou batalhas eram acorrentados, transportados em condições desumanas e vendidos como mercadorias. Esses escravos realizavam os piores trabalhos: limpar fezes, cuidar de animais doentes, carregar pedras e lenha sem descanso. Muitos morriam antes mesmo de serem revendidos. Agora, imagine o terror psicológico constante. A qualquer momento você podia ser atacado. A qualquer momento podia ouvir os gritos de guerra de um clã rival vindo destruir sua vila, estuprar suas mulheres e queimar tudo que você tinha. E não havia polícia. Não havia leis universais. Apenas o código da vingança, do olho por olho. Se alguém matava um membro da sua família, cabia a você vingar aquele sangue, ou viveria desonrado pelo resto da vida. A justiça viking também não era nada piedosa. Pequenos crimes podiam ser punidos com mutilações, cortar mãos, arrancar línguas, ou até o temido águia de sangue, uma execução onde as costelas eram abertas pelas costas e os pulmões puxados para fora, simulando asas, enquanto a vítima ainda estava viva. É brutal até para os padrões atuais, mas fazia parte da cultura. E se a guerra ou as doenças não te matassem, o mar poderia. Os famosos dracares, os navios vikings, eram feitos para velocidade e alcance, mas não ofereciam nenhuma segurança contra tempestades. Imagine passar semanas em mar aberto,
enfrentando ondas gigantes, ventos cortantes, sem abrigo, com água salgada queimando sua pele e sua boca seca por falta de água potável. Muitos simplesmente não voltavam. Desapareciam no mar, engolidos pelas águas sem deixar vestígios. A religião também não oferecia consolo. Pelo contrário, ela reforçava que o sofrimento fazia parte da vida e que a morte era inevitável. Mas morrer de forma honrosa, em batalha, era a única maneira de garantir um lugar em Valhalla. Isso fazia com que muitos preferissem buscar a morte na guerra do que sucumbir à fome ou às doenças. Mas mesmo essa glória era reservada apenas para alguns poucos. A condição das mulheres, apesar de mais livre que em outros povos medievais, também estava longe de ser fácil. Além das tarefas domésticas e da criação dos filhos, as mulheres precisavam defender suas casas na ausência dos homens, e se seus maridos morressem em batalha ou no mar, cabia a elas manter viva a linhagem, a terra e a comunidade. O frio era um inimigo constante. As cabanas vikings, feitas de madeira e barro, ofereciam pouco isolamento. As famílias dormiam amontoadas, às vezes junto dos animais, tentando se aquecer. Durante o inverno, doenças respiratórias varriam vilas inteiras. A fumaça das lareiras, que não tinha por onde sair, deixava o ar dentro das casas pesado, tóxico. A tosse, os olhos ardendo, a dificuldade de respirar, tudo isso era rotina diária. E não pense que a vida era só sofrimento físico. A pressão psicológica era massacrante. Cada amanhecer podia ser o último. Cada caminhada até o poço podia significar encontrar um inimigo, um animal selvagem ou simplesmente escorregar no gelo e se ferir de forma fatal. As roupas eram feitas de lã, couro e peles. Mas mesmo assim, não protegiam totalmente contra o frio extremo. Imagine molhar sua roupa durante uma tempestade de neve e não ter como secá-la. O frio penetrava os ossos, a pele rachava, os dedos congelavam. Os dentes? Quase todos os adultos vikings tinham problemas dentários severos. A alimentação baseada em grãos grosseiros desgastava os dentes rapidamente. Infecções na gengiva, dores constantes, dentes quebrados, e sem nenhum tratamento além de arrancar o dente com ferramentas rudimentares à base de pura força. E se você sobrevivesse até a velhice, o que já era raro, o corpo sofreria de artrite severa, deformações ósseas e dores constantes. A expectativa de vida mal passava dos 40 anos. Muitos morriam bem antes disso. A ideia de honra, de bravura e de conquista era, na verdade, uma máscara para encobrir o desespero da sobrevivência. Eles não saqueavam porque queriam aventuras. Eles saqueavam porque precisavam. Precisavam de comida, de recursos, de terras mais férteis, de qualquer coisa que garantisse que suas famílias não morressem congeladas ou de fome no próximo inverno. E mesmo nas vitórias, havia dor. Carregar para casa o peso da morte, das vidas tiradas, dos irmãos perdidos em batalha. O trauma, mesmo não reconhecido como tal na época, deixava marcas profundas. Pesadelos, estresse constante, medo. Sim, os vikings também sentiam medo. Por isso, quando você vê filmes, séries e jogos que retratam os vikings como guerreiros destemidos, lembre-se, por trás daquele machado havia mãos calejadas, cobertas de feridas. Por trás daqueles olhos havia dor, medo e cansaço. E por trás de cada batalha vencida havia o peso de uma vida inteira de sofrimento. Ser viking não era uma escolha romântica. Era uma sentença de resistência. Um eterno grito de "eu não vou morrer hoje", mesmo sabendo que o amanhã poderia não chegar. E essa é a dura verdade que ninguém te conta. Se você ficou chocado com essa realidade, imagine agora quantos outros povos viveram, e ainda vivem, uma vida de sofrimento extremo em diferentes contextos históricos. A história que te contam nem sempre é a história real. Se gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.